Um policial militar foi preso após matar a namorada em Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro. A vítima foi mantida refém por cerca de 2 horas e meia. O sequestro começou por volta das 10h30 da manhã no estacionamento da Fundação Educacional Dom André Arco Verde, em Valença, no sul fluminense. Maiara Pereira de Oliveira Fernandes foi mantida refém dentro do carro por cerca de 2 horas e meia pelo namorado, que é policial militar. Seguranças do local perceberam que o homem estava armado e a PM foi chamada. Foi feita a tentativa de negociação, mas Maiara acabou baleada no rosto. A jovem, que é aluna de um curso de pós-graduação da instituição, foi encaminhada em estado gravíssimo a um hospital, mas não resistiu. O PM foi preso. O sistema do Tribunal Regional da Primeira Região pode ter sido alvo de um ataque hacker. Os invasores afirmam ter acessado arquivos em mais de 40 bases de dados do tribunal. A suspeita de um ataque cibernético fez com que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região tirasse do ar o Portal da Justiça, onde tramitam processos do Distrito Federal e de mais 13 estados. Em nota, a Corte informou que todo o sistema foi colocado em modo restrito até que uma investigação seja feita. Com isso, consultas a processos e emissões de certidões online estão indisponíveis. De acordo com o tribunal, até agora não foi identificado nenhum dano ao sistema, mas não se sabe se houve vazamento de arquivos. No início do mês, os sistemas do Superior Tribunal de Justiça e do Governo do Distrito Federal também foram alvos de hackers. A Polícia Federal investiga as invasões. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda hoje pela manhã em São Paulo. Ele participou da cerimônia de formatura de militares da aeronáutica. Bolsonaro estava acompanhado do ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Eles visitaram a Escola de Especialistas da Aeronáutica na cidade de Guaratinguetá, no interior de São Paulo. O filho do presidente e deputado federal pelo PSL, Eduardo Bolsonaro, também acompanhou a comitiva. O presidente Jair Bolsonaro chegou a Guaratinguetá pouco depois das 10 horas da manhã para participar de uma solenidade de formação de sargentos. Bolsonaro ficou na cidade pouco mais de 1 hora e depois voltou para Brasília para cumprir a agenda na parte da tarde na capital federal. O presidente também foi homenageado. Bolsonaro prestou o concurso na escola em 1972 e recebeu a láurea do especialista honorário, que faz alusão ao conjunto de todos os especialistas da aeronáutica. Durante 5 minutos, Jair Bolsonaro falou aos militares e destacou a importância da graduação. Esse dia marcará a vida de vocês para sempre. Tenho certeza, se há poucos anos as Forças Armadas representavam outra coisa para quem está no governo, hoje é exatamente o contrário. Vocês são o nosso oxigênio. A vocês também devemos lealdade e reconhecimento. Por isso estou aqui. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que a embaixada da China no Brasil agiu diplomaticamente errado ao rebater pelas redes sociais críticas feitas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL. Eu acho que diplomaticamente está errado isso aí, né? Então essa é a segunda vez que o embaixador chinês reage dessa forma, né, dentro vamos dizer, das convenções da diplomacia. O camarada se sentindo, né, vamos dizer, incomodado com qualquer coisa que esteja ocorrido no país, ou ele escreve uma carta para o ministro de Relações Exteriores, ou ele vai ao Itamaraty e apresenta as suas ponderações, né? Então, e não via rede social, porque aí, né, vira um carnaval esse negócio, né? Ganhar um carro zero ou uma viagem inesquecível investindo apenas 75 centavos por dia é possível. É só participar do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assinando o Rede TV Plus, você pode ganhar prêmios. De segunda a sexta, dentro do A Tarde é Sua e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$8.000. Todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. No dia 24 de dezembro você pode levar uma BMW para sua garagem. E no dia 31, também em dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000. No final da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se você já é assinante, continue investindo.
E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Tá na hora de realizar os seus sonhos, aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, testou positivo para a Covid-19. Antes de ter o resultado para o novo coronavírus, ele e o candidato à reeleição, Bruno Covas, do PSDB, fizeram o penúltimo dia de campanha para o segundo turno. O resultado do exame foi divulgado à tarde. Nas redes sociais, Guilherme Boulos, do PSOL, afirmou que está assintomático e que vai ficar em quarentena. Mais cedo, antes de saber que estava contaminado, participou de uma gravação para a TV e recebeu jornalistas. Bruno Covas, do PSDB, teve uma agenda mais tranquila. O candidato à reeleição visitou um bairro na Zona Oeste, seguiu por carreata e almoçou numa padaria da região. À tarde, ao saber que Boulos havia testado positivo para a Covid-19, Covas desejou rápida recuperação ao adversário. Covas venceu no primeiro turno com 32,85% dos votos. Boulos garantiu vaga para o segundo turno com 20,24%. As últimas pesquisas apontam aproximação entre os candidatos. No domingo, os paulistanos vão escolher quem vai ocupar o edifício Matarazzo, sede da Prefeitura da capital, nos próximos 4 anos. Os eleitores vão decidir se Bruno Covas continua no endereço ou se deixa espaço para a gestão de Guilherme Boulos. Aos 36 anos, Boulos ganhou projeção nacional nas eleições de 2018. Foi o candidato mais novo a disputar a presidência da República. É professor e coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A vice é a ex-prefeita e deputada federal Luísa Erundina, também do PSOL. Bruno Covas tem 40 anos, é advogado e economista. Está no cargo de prefeito desde abril de 2018, quando assumiu o lugar do ex-prefeito e agora governador de São Paulo, João Dória. O tucano iniciou a carreira política aos 18 anos. Foi deputado estadual, secretário estadual do Meio Ambiente e deputado federal. O vice é o vereador Ricardo Nunes, do MDB. E daqui a pouquinho, aqui na Rede TV, às 9h40 da noite, você acompanha a última sabatina antes do segundo turno com o candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB. Eu e os jornalistas Luiz Ernesto Lacombe, Amanda Klein e Silvio Navarro fizemos perguntas ao atual prefeito sobre temas importantes para a cidade de São Paulo. O programa foi gravado e, por incompatibilidade de agenda, o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, não aceitou participar da sabatina. Então, anota aí, é logo mais às 9h40 da noite. Não perca. E no Rio de Janeiro, o ex-prefeito Eduardo Paes e o atual Marcelo Crivella disputam a preferência do eleitor nesse domingo. Durante o dia, Marcelo Crivella, do Republicanos, cumpriu agenda em Braz de Pina, bairro da Zona Norte do Rio, para apresentar a primeira praça com sinal de internet Wi-Fi gratuito. Já o outro candidato, Eduardo Paes, do Democratas, não teve agenda. Ele passou o dia se preparando para o debate de hoje à noite em uma emissora de TV. Nos últimos dias, a disputa ficou ainda mais acirrada porque os dois candidatos subiram o tom na campanha. Eduardo Paes e Marcelo Crivella passaram a trocar ofensas e acusações nos debates e na propaganda eleitoral. São os últimos momentos de uma campanha que coloca frente a frente o atual prefeito e um ex-prefeito. Depois de 4 anos no cargo, Crivella, de 63 anos, tenta a reeleição. Ex-senador da República por 14 anos, o prefeito do Rio teve 21,9% dos votos no primeiro turno. Como propostas, anuncia a ampliação de leitos na saúde e investimentos no setor. Também apresenta como prioridades obras de saneamento básico e despoluição de rios e lagoas, e um plano para criar 100 mil empregos diretos com investimentos em obras de infraestrutura em parceria com o governo federal. Já Eduardo Paes, do Democratas, que no primeiro turno obteve 37,01% dos votos válidos, tenta voltar à prefeitura depois de perder a eleição para o governo do estado em 2018 para Wilson Witzel. Paes, de 50 anos, esteve no cargo por 2 vezes, entre 2009 e 2016, e ficou marcado por ser o prefeito durante a realização da Olimpíada do Rio e por ter promovido a realização de obras por toda a cidade. Na gestão de Paes, a prefeitura criou o BRT, Sistema de Corredor de Ônibus, as Clínicas da Família e o Bilhete Único. Para reconquistar a prefeitura, ele acena com 8 objetivos centrais, entre os quais a restauração de serviços básicos.
Em 4 cidades de Minas Gerais, os eleitores voltam às urnas neste domingo. Juiz de Fora, Uberaba, Governador Valadares e Contagem têm acirradas disputas pela prefeitura. Mais de 1.200.000 eleitores têm compromisso com as urnas no próximo domingo em 4 cidades mineiras. Em Juiz de Fora, a disputa é entre Margarida Salomão, do PT, e Wilson Rezato, do PSB. Professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, a petista de 70 anos ocupa o cargo de deputada federal desde 2013 e tenta pela 4ª vez a prefeitura da cidade. Já o candidato do PSB é engenheiro civil e empresário, tem 59 anos e é a 2ª vez que ele tenta se eleger. Uma estreante em disputas eleitorais e um veterano em cargos legislativos brigam pela prefeitura de Uberaba, no Triângulo Mineiro. A arquiteta de 38 anos, Elisa Araújo, é a candidata do Solidariedade. Tony Carlos concorre pelo PTB. Aos 54 anos, já foi deputado estadual e vereador da cidade. Pela primeira vez, a escolha do prefeito de Governador Valadares terá um 2º turno. Os eleitores voltam às urnas para decidir se reelegem o empresário ruralista André Merlo, do PSDB, ou se colocam no cargo o atual vice dele, o médico obstetra Dr. Luciano, do PSC, que se desentendeu com o chefe do executivo ainda no primeiro ano da gestão. Já em Contagem, o 2º maior colégio eleitoral do estado, a disputa para a prefeitura está acirrada entre a deputada petista e ex-prefeita da cidade, Marília Campos, e o advogado Felipe Saliba, do Democratas. Ao contrário do que aconteceu no primeiro turno, quando os resultados foram divulgados quase 7 horas depois do fechamento das urnas, o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Minas espera que dessa vez a contagem dos votos seja bem mais rápida. A expectativa é de que os prefeitos eleitos sejam anunciados até às 8 da noite. Um caminhão desgovernado atingiu 10 veículos e árvores em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Imagens de câmera de segurança de um prédio mostram quando o caminhão desce uma ribanceira, derruba árvores e atinge carros estacionados. O caminhão chega a fazer uma curva e por pouco não atinge um prédio. 2 homens que estavam no local se assustam e correm. Vídeos após o acidente registraram o estrago. Ao todo, 10 carros foram danificados. A frente do caminhão ficou destruída. Felizmente, ninguém ficou ferido. E já dura mais de 10 horas em Niterói, na região metropolitana do Rio, a audiência das testemunhas de acusação sobre o caso da morte do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal pelo PSD, Flor de Lis. Mais cedo, houve uma discussão entre o advogado da deputada e a juíza responsável. Os dois se desentenderam quando o advogado pediu que a testemunha reconhecesse a assinatura de um documento digitalizado que não foi entregue ao juízo com antecedência. A magistrada criticou a defesa por não ter enviado o documento. À tarde, uma assessora da deputada foi expulsa da audiência. Flor de Lis é acusada de matar o marido em junho do ano passado. Ela alega inocência. E agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. O país tem 5.536.000 recuperados da doença. 529.000 pessoas estão em acompanhamento e quase 172.000 morreram em decorrência do novo coronavírus. A Câmara dos Deputados decidiu dar início à tramitação do projeto de lei que cria um programa de parcelamento de dívidas tributárias geradas por causa da pandemia do novo coronavírus. Conhecido como Refis da Covid-19, o projeto tem como objetivo minimizar o impacto da pandemia na economia. O programa é voltado a empresas e pessoas físicas em débito com a Receita Federal e com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O projeto é de autoria do deputado Ricardo Guide, do PSD de Santa Catarina. É um projeto que fala no reparcelamento dos tributos federais. Importante falar que não se fala em renúncia fiscal. E esse reparcelamento vai ser com base no faturamento das empresas.
O refis da Covid-19 propõe a renegociação das dívidas de empresas e pessoas físicas que tiveram que voltar a pagar taxas e impostos que antes estavam suspensos por causa da pandemia. Com a volta da cobrança dos tributos, muitos contribuintes estão com as contas acumuladas, já que no mesmo mês precisam pagar 2 parcelas do mesmo imposto, a que estava suspensa e a do mês corrente. O Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo reforça que o parcelamento tributário de todas as dívidas seja vinculado a um percentual do faturamento mensal das empresas. Ninguém vai assumir despesas fixas, ou muito poucas pessoas vão assumir despesas fixas sem saber o que vai acontecer com o seu movimento, com o seu faturamento. Então, a nossa sugestão é um índice percentual sobre o faturamento do mês, para pagar o passado e mais o imposto do mês. Segundo o projeto que tramita na Câmara, poderão ser incluídos no programa todos os débitos tributários e não tributários do contribuinte gerados até o fim do estado de calamidade pública. Caso o projeto seja aprovado, a inscrição no programa poderá ser feita até 90 dias depois do fim do estado de calamidade. Para este microempresário, a possibilidade de renegociação e parcelamento das dívidas tributárias podem ajudar a salvar empregos e manter as empresas abertas. Entendo que a proposta do refis tramitando no Congresso deva ser aprovada de forma a atender seletivamente e atenção a essas empresas mais prejudicadas na crise. Certamente a demora no atendimento dessas empresas provocará mais fechamentos de negócio e perdas de emprego. A não aprovação do refis pode ser a gota d'água para o fechamento de milhares de empresas. Então, o refis ele representa não só a sustentabilidade da empresa e do empresário, mas também é uma garantia de emprego e de renda para as pessoas terem um norte a partir de 2021, para que seja realmente um ano de saída de crise e não de aprofundamento dela. Este especialista em tributação explica que, do outro lado, o refis também é uma forma do governo recolher os valores que estão pendentes e garantir recursos para o Caixa da União. Com o novo refis, o Tesouro Nacional espera recuperar 18% do total da dívida ativa acumulada nos últimos anos. Quem ganha também é o governo, porque essas pessoas aí não estavam recolhendo. E a partir do momento em que elas fizerem esse financiamento, entre aspas, aí, e começarem a recolher, nós teremos aí, obviamente, um aumento da arrecadação tributária do governo. Ou seja, mais dinheiro em caixa para poder gastar com aquilo que for necessário. A taxa de desemprego no país subiu e chegou a 14,6% no terceiro trimestre, encerrado em setembro. Essa é a maior taxa desde 2012. Segundo dados do CAGED, mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas, ou seja, 1.300.000 a mais quando comparado com o segundo trimestre do ano. E agora a análise do desemprego no país com Salete Lemos. Olá, boa noite a todos. No resumo da semana, destaque para o mercado de trabalho. Afinal de contas, tivemos 2 pesquisas importantes divulgadas nesta semana. Pesquisa do CAGED, realizada pelo Ministério do Trabalho, e pesquisa PNAD, realizada pelo IBGE, com resultados diferentes. O CAGED demonstra a recuperação do emprego formal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, inclusive, comemorou o resultado. Empregos formais, criação de 395 mil novas vagas. Já o IBGE mostra o aumento do desemprego. 14,6% da população economicamente ativa deste país está desempregada. E por que a diferença? Porque as pesquisas são feitas com universos diferentes. O CAGED trabalha com emprego formal, carteira assinada, já o IBGE trabalha também com pessoas que estão procurando emprego. E aí, gente, com a flexibilização das regras, pandemia, muita gente voltou às ruas procurando o mais importante, que é o trabalho. As 2 pesquisas concordam com o mais importante. Desemprego é o maior desafio da economia brasileira. O governo não tem mais recurso para bancar auxílio emergencial. Já estouramos todos os limites de gasto. Não existe avanço nas reformas, principalmente administrativa, corte de gasto e tributária,
possibilidade de melhores e maiores receitas. Portanto, não há luz no fim do túnel, desemprego é o desafio, você não deixe de aproveitar o seu final de semana. Eleições, domingo, aqui na Rede TV. Eu te vejo na próxima sexta. Até lá. E uma correção, os dados do desemprego que eu li agora há pouco são do IBGE. No Rio de Janeiro, os laboratórios da rede particular registraram um aumento de 50% na procura por testes de Covid-19. Entre os mais de 347 mil casos confirmados, cerca de 319 mil pacientes no estado se recuperaram da doença. Já foram registradas 22.448 mortes por causa do coronavírus. Caroline teve contato com uma pessoa que testou positivo para a Covid-19 e há 5 dias começou a sentir dor de cabeça. Com a possibilidade de ter sido contaminada, ela foi até um hospital para fazer o teste, mas não conseguiu. Eu fui até o pronto atendimento e lá eles só me encaminharam para o exame. Não fizeram nada, nenhum teste rápido, nada lá, porque, de acordo com eles só estavam fazendo em casos que a pessoa já estava muito grave. Tipo, chegava lá, assim, sem respirar direito, passando muito mal, e aí sim eles faziam. Com o pedido do exame em mãos, começou a saga para agendar um laboratório privado. Eu fiquei o dia inteiro tentando marcar, tentando ligar, não consegui. O que eu consegui foi um agendamento para vir aqui. Eu até paguei um pouco mais caro, mas eles vieram aqui, fizeram um exame que constatou que eu estava positiva para Covid. Só que, assim, eu podia ter agendado pelo meu plano, eu podia ter agendado por um monte de outros lugares que simplesmente você não conseguia. De acordo com o grupo responsável por alguns dos maiores laboratórios do país, a procura por exames de Covid-19 vem crescendo. Somente no estado do Rio de Janeiro, foi registrado em novembro um aumento de 50% em comparação com o mês passado. Por conta da alta demanda, os centros de diagnóstico estão se reestruturando para ampliar a capacidade de atendimento. Provavelmente nas próximas 2 semanas a gente já vai estar com um número bem maior de oferta de agenda para a coleta do exame, para que a gente consiga atender esse aumento da demanda que foi muito rápido e muito repentino nessas últimas 2 semanas. Não foi só a procura por exames que aumentou. O número de casos da doença também subiu no Rio. A taxa de positividade dos testes feitos em laboratórios está em torno de 30%, ou seja, a cada 10 pessoas que fazem o exame, 3 testam positivo. Se a procura, a demanda continuar aumentando muito, talvez a gente não consiga dar conta. Isso leva a um contingenciamento de agendamento, mas deixar de fazer exame, acabar insumos, eu não acredito que vai acontecer. A gente está com um abastecimento, nesse momento, bem adequado. Bom, Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e bom fim de semana.